Eu vou rapidamente fazer uma retrospectiva dos últimos 5 anos. Rapidamente, prometo. De 2020 para cá. Eu até anotei para poder a gente ganhar tempo aqui, certo? Em 2020, nós tivemos a pandemia. Gente, não tem como você desprezar a pandemia. Fábio, mas a gente está 5 anos depois. Se você considerar 10 mil, 20 mil, 50 mil processos sendo colocados novos mensalmente, adicionados, ok? Mensalmente. Pensa o que é um ano e meio com funcionários reduzidos, com funcionários trabalhando em horários limitados. O que às vezes você não entende é que os processos eles são colocados a cada mês 10 mil novos, 15 mil novos. E eu vou falar aqui com você rapidamente a respeito de alguns períodos que houve picos de procura, o que também impactou nesse volume que nós temos hoje. Então, não tem como desprezar a pandemia. A partir da pandemia, os prazos passaram a serem distorcidos. As expectativas dos prazos que existiam começaram a ser distorcidos. E aí vamos lembrar, o que aconteceu na pandemia? Primeira onda, ou as primeiras ondas, atingiam primeiramente idosos e pessoas com comorbidades. Se você fizer uma visita em Portugal ou na Europa, você vai ver que os funcionários públicos, em sua grande maioria, são idosos. São pessoas com mais de 50, 60, 70 vezes anos de idade. Ok? Então, você vai ver que o funcionalismo público, ou seja, pessoas que trabalham nesses setores, são pessoas normalmente idosas e normalmente pessoas que, pelo fator da idade, também têm comorbidades. Ou seja, foi um impacto direto nessa questão. Um outro fato que acontece em 2020, acontece nas dependências do CEF. CEF significa Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, que era um órgão fundamental na parte referente à análise de processos, tinha um poder também de polícia, ou seja, tinha um braço administrativo e tinha um braço policial e investigativo. Houve a morte de um ucraniano em 2020 nas dependências do CEF em Lisboa. E o governo tomou uma decisão absurda. Não estou apoiando de forma alguma a morte de alguém, de jeito nenhum. Porém, o governo, na época do PS, Partido Socialista, do primeiro-ministro Antônio Costa, ok, decidiu extinguir o CEF. Veja essa decisão como foi totalmente desproporcional, ok? Totalmente desproporcional. Imagina, alguém comete um crime, mata alguém dentro de um exemplo, mata alguém dentro dos Correios. Vamos fechar o Correio. Imagina uma coisa dessa. Acontece um crime dentro do Banco do Brasil, um banco público. Vamos fechar o Banco do Brasil. Acontece a morte de alguém dentro de um escritório, de alguma coisa da Polícia Federal. Vamos fechar a Polícia Federal. Sim, foi isso que aconteceu. Dá para acreditar nessa lambança? Então, em 2020, aconteceu essa tragédia, essa morte desse ucraniano, e a partir desse momento começou a degringolar, a ser desaparelhado o CEF. A partir desse momento, o CEF passou a ter os seus dias contados, uma vez que foi decidido a extinção desse órgão. Aí eu pergunto para você, qual país do mundo, país sério do mundo, que não tem uma polícia de fronteiras? Sim, Portugal ficou sem polícia de fronteiras por anos. Anos. Só que tem um detalhe, esse crime aconteceu em 2020. Sabe quando, de fato, o CEF foi extinto? Outubro de 2023. Você acredita nisso? 3 anos para poder uma decisão que foi tomada ser efetivamente executada. E aí entenda, de 2020, do final de 2020 até 2023, não houve mais investimento, não houve mais contratação. A estrutura do CEF foi sendo precarizada. Por quê? Porque ele ia ser extinto. Então você imagina, não houve novas contratações, não houve treinamento, não houve investimento. Perceba, os processos começaram a aumentar os seus prazos a partir de 2020. Eu estou mostrando para você algumas coisas que explicam isso.
E a gente tem aí sim uma coisa boa que aconteceu em 2020. No final de 2020, em novembro, foi feita uma nova lei de nacionalidade, na ocasião a nona lei de nacionalidade, que abriu o direito para os netos. Antigamente, antes de 2020, os netos não poderiam ou teriam mais dificuldade para conseguir a cidadania e poder passar para as próximas gerações. Então aqui aconteceu uma coisa boa, abriu o direito para mais pessoas. Então percebam, mais pessoas passaram a procurar o processo para fazer o processo de cidadania por uma mudança positiva na lei, porém estávamos dentro de uma pandemia com menos pessoas trabalhando e com um dos órgãos fundamentais sendo extinto. Ou seja, é simples. Aumentou a procura, aumentou as pessoas, o número de processos sendo protocolizados e a capacidade de atendimento reduziu. Só isso aqui já é suficiente para explicar boa parte dos problemas que temos em relação ao tempo dos processos. Mas eu vou continuar, eu estou falando só de 2020. Vamos para 2021. Em 2021, continuaram a acontecer novas ondas da pandemia, o que fez com que houvesse momentos de abertura e momentos de fechamento. E eu posso te dar uma data aqui em específico. O espaço aéreo português só foi aberto em setembro de 2021, após uma visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil, para o 7 de setembro. Logo depois disso, ele retornou para Portugal e abriu o espaço aéreo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Primeiro, porque eu sou uma pessoa que busca estar informado. Segundo, porque em outubro eu fui a Portugal, outubro de 2021. Eu me lembro que eu fui e tive que viajar 9 horas de voo com máscara, que foi algo horrível, aqueles testes terríveis que tinha que fazer no nariz, tanto para sair do Brasil para ir para Portugal, quanto também para voltar. Ok? Então, perceba, 2021, os processos continuaram lentos, continuou sem investimento, continuou tendo novas ondas, ok? Então, isso também atrasava o tempo dos processos. Perfeito? Ficou claro até aqui? 2020, 2021? Vamos para 2022. Em fevereiro de 2022, começa a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Fábio, o que isso tem a ver com Portugal? Vou explicar. Quando o Putin invade a Ucrânia, toda a Europa fez sanções à Rússia. Todos os países. Portugal é um país pequeno, com pouca relevância, entenda com o máximo respeito, mas pouca relevância militar para a Europa. E o que havia acontecido tempos anteriores? Um magnata russo chamado Roman Abramovich. Esse magnata russo, ele era o ex-presidente do clube de futebol Chelsea da Inglaterra. Ele era uma pessoa próxima ao Putin. Ok? Ele era um magnata russo próximo ao Putin. O que ele fez meses antes da guerra? Ele fez o seu pedido de cidadania portuguesa, de naturalização, pela via de judeus sefarditas. Ele é um judeu sefardita, o Roman Abramovich. Qual foi a estratégia dele? Vou pedir a minha cidadania portuguesa antecipadamente, porque ele sabia que o Putin faria a guerra no início do ano, em fevereiro de 2022, e ele pede antes, e aí tem um ponto. Os processos de cidadania de judeus sefarditas, naquela época, o tempo médio era em torno de 2 anos e meio. O tempo médio. Sabem quanto tempo saiu a cidadania do Roman Abramovich? Em torno de 6 a 9 meses. O que isso significa? Nada, eu não posso acusar ninguém, mas é bem estranho. Ok? O que aconteceu na época? Algumas pessoas foram afastadas, foram indiciadas, como se tivessem vendido um espaço, acelerado o processo dele, recebido suborno, e aí a chamada CIP, né, que é o órgão judaico lá da sinagoga do Porto, ela foi acusada pelo governo como tendo dado benefícios a ele. Ou seja, a sanção de Portugal à Rússia foi tentar tirar a cidadania do Roman Abramovich. Ok? Só que
não foi só tentar tirar a cidadania do Roman Abramovich, porque pensem comigo, se ele é um magnata russo, todos os bens dos magnatas russos na época da guerra foram bloqueados. O que ele pensou? Agora eu sou um cidadão europeu, sou português, então eu vou deixar os meus bens protegidos, porque eu sou um cidadão português e não posso ser atacado por isso. Não adiantou, ok? A estratégia era movimentar o dinheiro dele, tanto é que ele teve que vender o Clube Chelsea, ok? O que eu estou falando, tudo isso tem matérias de jornal, eu já fiz uma live mostrando as matérias de jornal, hoje eu não vou mostrar. Se você quiser, depois o Bruno coloca na descrição aí essa outra live, tá bom? Que aí eu abro jornais da época, tá? Só que aí o que aconteceu? Não foi suficiente para eles tirarem a cidadania do Roman Abramovich. Eles atacaram também os judeus sefarditas. E aqui foi uma estupidez. Foi um absurdo. Por que eles atacariam um direito que havia sido concedido, né, por uma reparação histórica, por conta da perseguição que foi feita lá para 1400 e pouco, na época das Cruzadas, Inquisição, que expulsaram os judeus da região ibérica, né, da província ibérica. Então era uma reparação, era algo que eles estavam fazendo para ajudar, para conceder esse direito, que essas pessoas foram obrigadas a serem expulsas da Península Ibérica, ok? Só que aí eles foram e atacaram todo um povo. O que aconteceu em 2022? Em setembro de 2022. Eles colocaram uma data limite para que as pessoas só poderiam dar entrada nos processos de judeus sefarditas até 30 de agosto de 2022. O que aconteceu? Uma explosão de novos pedidos. Centenas, milhares de processos sendo protocolizados desesperadamente em 2022 por judeus sefarditas. Pessoas que não pensavam em fazer os seus processos. Por conta dessa insegurança jurídica, começaram a dar entrada. Então, você imagina, em menos de um mês, mais de 70 mil processos protocolizados. Imagina. Como era isso? Eu me lembro de matérias de jornal falando de, olha, só hoje eu recebi 3 mil processos. Imagina 3 mil processos protocolizados em um dia no mês. Como você vai ter equipe para poder absorver isso? Como? E foi o que aconteceu em setembro de 2022. Em 2022, também foi prometido pelo governo uma nova plataforma. Essa plataforma, segundo o governo, ia revolucionar os processos. Os processos passariam a ser extremamente mais rápidos, protocolizados de uma forma online. E aí eu posso ficar aqui horas falando sobre fake news, falando sobre notícias falsas, pessoas que veicularam isso como se as pessoas não precisassem mais dos documentos físicos, o que era uma grande mentira. Mudaria apenas a forma de protocolo, o que foi positivo. Porque como que era o modelo anterior? O advogado tinha que botar a pastinha dele de documentos debaixo do braço e ir presencialmente lá para ser atendido por um funcionário. E esse funcionário, depois, ele ia ter que escanear toda a documentação para ser analisada por todo mundo, para submeter o processo, para deixar depois esse documento em arquivo. Era terrível. Filas intermináveis. Eu já botei várias e várias fotos de filas nas portas das conservatórias. E às vezes eles limitavam. Não, o advogado agora só pode dar entrada em 10 processos de cada vez, ou em 5 processos de cada vez, ou senhas limitadas. O horário de funcionamento só até 4 da tarde, e 3h30 já não entra mais ninguém na conservatória. Gente, eu vivo isso há anos. Esse absurdo há anos. A guerra que era para poder dar entrada. Então, essa plataforma foi revolucionária, maravilhosa, prometida em 2022. Sabe quando que ela passou a ser funcional? Em outubro de 2023. Um ano depois. Foi anunciada em 2022. Foi vendida e veiculada na mídia em 2022. Mas foi em 2023 que ela passou a funcionar.
Lembra que eu comecei a live falando que os processos de cidadania, os processos de vistos, eles estão diretamente ligados a questões políticas? Então, no final de 2023, o então primeiro-ministro Antônio Costa, agora já estou passando para 2023, no final de 2023, o então primeiro-ministro Antônio Costa, que fez aquela lambança em relação ao CEF, foi pego, segundo a mídia, com questões de corrupção e ele foi destituído do governo, foi tirado do governo. Isso no final de 2023. Em 2023, foi proposta a criação de um novo órgão para substituir o CEF, um órgão chamado de AIMA. A AIMA é uma agência de integração, migrações e asilos. Resumindo, é a mesma coisa que o CEF, porém não tem poder de polícia. É um órgão administrativo. A ideia também é boa. Por quê? Vai ser um órgão específico para lidar com os documentos, com as demandas das pessoas. Ótimo. Porém, eu me lembro que não havia sequer carimbos com o logo da AIMA quando ela foi lançada. Não havia os procedimentos claros daquilo que deveria ser feito. Não havia liderança suficiente. E aqui entendam uma coisa: quando a AIMA foi fundada, ela já herdou centenas de milhares de processos atrasados do CEF. Porque se o CEF parava de funcionar e a AIMA chega, os processos continuavam sendo protocolizados pelas pessoas, continuavam sendo dada entrada nos processos, continuava. Então imagina a sua capacidade de atendimento diminuindo no CEF e chega um outro órgão do zero para poder herdar todo um passado de atraso. Então a AIMA nasce em 2023. E em 2023 oficialmente acontece a extinção do CEF. Essa nova plataforma ela é implementada e em 2023 nós temos um ponto que aparentemente na época foi um ponto positivo, um ponto que eu elogiei na época. Qual foi o argumento? Vamos redistribuir os processos. Anteriormente, os processos de netos eram analisados exclusivamente em Lisboa. A maior demanda era de netos. Então você imagina, netos de antepassados que nasceram em Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Bragança, Viana do Castelo, Santarém, Portugal inteiro, Madeira, Açores, netos de pessoas de Portugal inteiro, sendo analisados exclusivamente em Lisboa. Tem como dar certo isso? Imagina. Criaram um novo gargalo em relação aos processos de netos. Por quê? Imagina, são 20 distritos, 20 estados em Portugal, todos eles sendo analisados em um único estado, em Lisboa. O que isso gera? Fila. Aí houve uma notícia, e é um fato que isso aconteceu, que uma parte dos processos que estavam em Lisboa foram redistribuídos, ou seja, foram levados para outros locais. Só que sabe quais foram os outros locais? Um local, o Porto. E aqui tem um ponto muito importante que irrita muita gente. Foi perdida a cronologia dos processos. Imagina, você tem uma fila de 100 mil processos. Você pega uma parte deles e entrega em um outro órgão. A ordem de conclusões foi quebrada. Fábio, como assim? Eu estava aqui no meu esperando, mas tem uma outra pessoa que já saiu, sim. Porque foi quebrada a ordem cronológica do processo. E isso irrita muita gente, com razão. O que seria a minha sugestão?
O seu antepassado nasceu em Braga? Analisa-se o seu processo em Braga. O seu antepassado nasceu em Vila Real? Analisa-se o seu processo em Vila Real. O seu antepassado nasceu em Aveiro? Analisa-se o seu processo em Aveiro. Será que só tem pessoas capazes de analisar processos em Lisboa e no Porto? Será que não, nesses outros estados não tem pessoas capazes de fazer isso? Eu não acredito, me desculpe. Eu acho que é uma centralização, desculpa, não tem outra palavra, burra. É uma centralização burra para proteger de qualquer coisa, sabe-se lá o quê, ok? Era uma oportunidade de redistribuir isso, e aí tem um ponto positivo na Itália, que a Itália era assim também. Os processos judiciais eram exclusivamente em Roma, o que gerou filas gigantescas, e depois passaram a ser distribuídos para as comunes, ou seja, para as cidades dos respectivos antepassados. Ou seja, o cidadão, o antepassado italiano é de Turim, vai ser analisado em Turim. O cidadão era de Milão, vai ser analisado em Milão. O cidadão era de Pádua, né, ou de Pádua, né, Pádua, vai ser analisado em Pádua. Não é muito melhor? Mas em Portugal, não. Tudo para Lisboa. E uma parte para o Porto. Entenderam isso aqui? 2023? 2023 foi um ano importante, porque foi um ano em que você teve uma mudança de governo, uma preparação de mudança de governo, a extinção do CEF, 3 anos depois, a criação do novo órgão, ok? A criação do novo órgão e a distribuição dos processos. Então, 2023 foi um ano muito importante, só que caótico. Caótico. Porque você não tinha segurança de nada. Quer ir para 2024? Vamos para 2024. Em março de 2024, se eu não me engano, dia 10 de março, o novo primeiro-ministro toma posse, Luiz Montenegro, que é o de agora. Depois eu falo sobre ele. Mas ele toma posse em março de 2024. Já estou chegando. A pauta dele é: nós vamos cuidar da imigração. Nós vamos manter as portas abertas, porém não escancaradas. Você vai ver exatamente esses termos que eu estou falando para você. Foi como ele falou. Portugal precisa de imigrantes, mas nós não vamos deixar as portas escancaradas, como estavam, segundo ele, o governo anterior. Ele é de um outro partido, é do PSD. Vamos traduzir? Uma centro-direita. Ok? O PS, centro-esquerda. Quando ele chega, ele já pega, no início do governo dele, uma crise na AIMA. Lembra que a AIMA foi criada no fim do ano? Ele já entra com a bomba. A AIMA está ineficiente. Ao longo do processo de 2024, a AIMA foi bombardeada de ações judiciais, porque ela não tinha capacidade de atendimento. A AIMA, lembra, é a Agência de Integrações, Migrações e Asilo. Ou seja, ela cuida do imigrante, do estrangeiro. E ela tinha uma fila de mais de 300, 400 mil processos de pessoas que já estavam em território português, vivendo em Portugal, e não tinham o seu cartão de residência. Acabei deixando o meu no carro, senão eu mostrava aqui para você o meu. E não tinham o seu cartão de residência. Olha só que loucura. Ele entra, imagina um novo primeiro-ministro chegando e já com uma bomba dessa para resolver, fruto do governo anterior. E ele coloca isso como pauta do governo dele. Eu vou resolver. Eu vou atualizar. Eu vou fazer com que as pessoas possam estar com seus documentos. E aí ele começa a criar meios para isso. Ele começa a contratar pessoas, a abrir novos centros, a trabalhar com horários mais estendidos. Lembra que eu falava que os horários normalmente eram até 4 horas? Começa a estender. Ele cria uma espécie... Lembra daqueles hospitais de campanha da pandemia? É mais ou menos como se fosse isso. Eram centros de missões, que ele chamava, né? Para poder receber esses imigrantes que estavam com um documento atrasado, né? Ou vencido, vamos dizer assim, ou sem documento. Porque o governo anterior havia criado um dispositivo chamado CPLP, que era uma forma de regularização em massa. Essa regularização em massa foi uma resposta para o
Problemão que estava, mas não era a solução imediata. Imagina você, um cidadão, por exemplo, brasileiro, que está em Portugal, e ao invés de você ter um cartão de residência, você tem uma folha de papel ofício. Autorização de residência. CPLP era uma folha de papel ofício, que a pessoa imprimia da internet e aquilo inicialmente tinha uma validade de 1 ano. Nenhum governo conseguiu resolver isso e teve sempre que ficar prorrogando por mais 6 meses, por mais 1 ano. O vencimento era sempre 30 de junho. 30 de junho. Então, a cada 30 de junho, renovava por mais 1 ano. E mais 1 ano. Agora, no último dia 30 de junho de 2025, ele renovou só agora até o fim do ano. Veremos. Veremos. Olha o que eu estou falando. A quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mais de 400 mil processos para autorização de residência pendente. Mais de 500 mil processos de cidadania pendente. Foi isso que ele herdou em 2024.